Olá, olá, pessoas! Nossa Senhora das Pautas. Nossa, a pizza que eu tô. Tá calor em São Paulo. Nossa Senhora das Pautas sempre nos abençoando. E mais uma vez isso aconteceu porque temos troca. Temos uma troca muito impactante na NFL nesta terça-feira. E esse é o 7 coisas que você precisa saber. Sim, 7 coisas, porque eu separei várias coisas aqui para falar sobre essa troca, tanto para Denver como para Miami, tá? Então vamos juntos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E antes de mais nada, se inscreva e vem com a gente, tá? Bastante coisa interessante para a gente conversar sobre essa troca e sobre a NFL como um todo. Ó, na semana passada, no final da semana passada, antes de eu entrar nas 7 coisas, alguns torcedores de Denver estavam um pouco chateados, tal, falou, pô, será que vem o Tyreek Hill? Acabou vindo outro de Miami, né? Será que vem o Tyreek Hill? Por que Denver não se mexeu? E eu até mencionei, olha, tô achando esquisito. Eu acho que por essas reestruturações, Denver não está tão ativo no mercado de free agents, pode ser que seja uma troca. No primeiro momento eu pensei no A.J. Brown, mas de fato eu acho que o Jalen Waddle faz mais sentido porque ele complementa um outro jogador muito importante desse ataque, que daqui a pouquinho eu vou falar, vai ser na quarta coisa que eu vou falar. Então vamos começar de uma vez, né? A primeira coisa que você precisa saber no caso, são, né, os termos da troca. Denver recebe o Jalen Waddle e uma quarta rodada. Miami recebe a primeira rodada de Denver, que vale lembrar que é uma quase segunda rodada, é a 30, mais uma terceira rodada deste ano, que é dentro do top 100, é a 94, e uma quarta rodada, tá? Então esses os termos da troca. Denver recebe o Jalen Waddle, que está sob contrato durante mais um tempo, né? Então não vai precisar renovar nem nada do gênero agora. Uma quarta rodada, e Miami essencialmente uma primeira rodada, que é no final da primeira. A segunda coisa que você precisa saber é que o preço é justo. Foi caro, né? Foi uma primeira rodada e mais uma escolha do final do dia 2 no pacote, uma escolha de terceira rodada, mas um recebedor como o Jalen Waddle, ele não dá tanto em árvore. E Denver, vale lembrar, estava no final da primeira rodada, então ainda mais difícil conseguir aí um recebedor do quilate do Jalen Waddle, do conjunto de habilidades que o Jalen Waddle tem. Considerando isso, e considerando que na Free Agency também não tinha muitas peças desse sentido, em tese até teria o Tyreek Hill, mas ninguém sabe como ele vai jogar nessa temporada, é uma troca bem interessante para Denver. E é o tipo de troca que acontece quando um time precisa muito de alguma coisa e outro time está meio que em reestruturação e precisa de escolhas de draft, de contratos de calouro, limpar a folha. E é inclusive o que Miami fez aqui, limpou a folha nesse ano, que foi uma barbaridade, né? Tua, Jalen Waddle, Tyreek Hill. O Adam Schefter até tweetou hoje mais cedo, eu acabei não escrevendo aqui os dead caps que Miami vai ter. Eu vou abrir aqui agora, a gente tem tempo, né? Acho que não precisa se preocupar tanto assim com o tempo. Tá carregando aqui. Vamos lá. Porque acho que é um tema interessante. Ó, seguinte, de acordo com o Adam Schefter, o dinheiro preso na folha de Miami para jogadores que não estão no time. Tua, mais de 50 milhões. Tyreek Hill, 28,2. Jalen Waddle, 26,3. Quando você troca um jogador, vem todo o dinheiro garantido para o ano só, né? Por isso o cap hit fica mais alto e o dead money, que é o dinheiro preso. Jalen Ramsey, 20 milhões. Minka Fitzpatrick, 13 milhões. Bradley Chubb, 10 milhões. Teron Armstead, 10 milhões. Ao todo, os Dolphins vão ter 175 milhões de dead money, que é o dinheiro que fica preso na folha. É uma limpeza geral no Miami Dolphins, pensando no futuro. O que me estranha é ter contratado o Tyreek Hill, o Malik Willis, que eu tava com o Tyreek Hill na cabeça, o Malik Willis para quarterback, porque é um free agent, você vai gastar grana pagando um veterano. Já que ia trocar todo mundo, por que não o Quinn Ewers, né? Enfim, acho que o torcedor dos Dolphins está um pouco chateado por isso, porque vai ser um ano bem difícil. A terceira coisa que você precisa saber é que o Jalen Waddle está na liga há 5 anos, tem 3 temporadas de 1.000 jardas, eu acho que essa é a estimativa para ele, pelo menos 5 touchdowns e 1.000 jardas uma temporada. Um recebedor com só 27 anos, vai talvez entrar no auge da carreira agora, indo para um time melhor, que acabou de chegar na final da Conferência Americana, teve a folga da AFC. O jogador pode ser utilizado em motion, pode ser utilizado por dentro, como no perímetro, muito veloz, capaz de transformar um screen numa big play, numa jogada explosiva, extremamente versátil, excelente recebedor, pode não ser recebedor de elite, de primeira prateleira, mas é um excelente recebedor, muito completo o Jalen Waddle. Eu acho até um pouco subestimado o Jalen Waddle, né? Para uma comparação interessante, eu prefiro o Jalen Waddle a ele, mas acho que ele seria uma prateleira parecida com o Devonta Smith nos Eagles, né? Não sei se necessariamente o Jalen Waddle seria um recebedor número 1, né? Ele não é elite em tudo a esse ponto, mas ele é bastante versátil, tá? Então é uma troca muito interessante para Denver. A quarta coisa que você precisa saber é isso, ele vai complementar o Courtland Sutton, que é um cara mais físico, um cara mais de perímetro. O Jalen Waddle pode ser mais coringa nesse ataque. Coringa no bom sentido, né? E não tinha um elemento como esse no ataque os Dolphins, né? Tem o Marvin Mims, que tem velocidade e tal, o Pat Bryant foi draftado para jogar no slot, mas o Jalen Waddle faz tudo isso muito bem. Então agora você tem uma dupla Courtland Sutton e Jalen Waddle que é excelente.
Denver precisava de um playmaker, de um craque, um cara capaz de fazer grandes jogadas para destravar o ataque e não precisar esperar o quarto período para isso acontecer, como ele. Inclusive o Mims não é o futuro do time, enfim. O próprio Cortland Sutton acho que não vai ficar tanto tempo mais em Denver, então é uma troca muito interessante para Denver. Sobre o Malik Willis, a velha expressão carioca que eu vou pegar emprestada de novo, se vocês me permitem, aí pessoal 021, o Malik Willis ficou de xereca, né? Se você for pegar o elenco de recebedores do Miami Dolphins para essa temporada, olha, vai ser puxado, viu? Tutu Atwell, Jalen Tolbert, Malik Washington, Terrence Marshall Jr., parece um monte de jogador inventado. Se eu colocasse um nome aleatório aqui e falasse, talvez vocês acreditariam que é um wide receiver dos Dolphins. Concorre para ser um dos piores corpos de wide receiver da NFL, sendo que ano passado começou o ano com Tyreek Hill e Jalen Waddle, que concorreria para ser a melhor dupla de recebedores da NFL. Então o Malik Willis vai ter trabalho aí nesse ano em Miami. Miami concorre já, na minha visão, para ser um top 5 no ano que vem no draft, né? E aí, vamos ver o que vai render o Malik Willis nessa próxima temporada. Eu nunca fui muito otimista em relação ao Malik Willis, acho que ele mereceu a oportunidade dele na free agency, mas não acho que seja um jogador que vai salvar uma franquia, que seja o futuro da franquia, que exista o efeito Sam Darnold, até porque ele não vai ter nem perto de um Justin Jefferson ou um Jackson Smith-Njigba lá em Miami. A vida do Malik Willis vai ser bem mais complicada em Miami agora sem o Jalen Waddle. Sobre o Bo Nix, Denver repete um movimento que outros times fizeram. Você tem um quarterback em contrato de calouro, então já que você vai ter que decidir se você vai pagá-lo ou não em breve, dá o máximo possível de armas para ele para exatamente isso, tentar descobrir se ele é o cara, né? Foi o que os Bills fizeram. Chega mais perto da câmera que eu estou muito longe, tá com muito teto aqui. Aí, deixa eu ficar um pouquinho mais perto. Foi o que os Bills fizeram trazendo o Stephon Diggs, foi o que os Eagles fizeram trazendo o A.J. Brown via troca também. Foi o que os Bears fizeram investindo bastante na posição de recebedor, né? Com o Roman Dunze, o DJ Moore, o Tim Burden, o Dunze e o Burden no draft, mas teve também o Colston Loveland, um tight end na primeira rodada. Então, se você tem um quarterback no contrato de calor, você quer tentar descobrir o que ele é, dá o máximo possível de ajuda para ele, até para ele não ter desculpa, né? Para você olhar e falar assim, bom, eu fiz o que deu, né? Tem um elenco acima da média no ataque. Aliás, vale lembrar que a linha ofensiva de Denver, para mim, é uma das 5 melhores da liga. J.K. Dobbins renovou, Sutton e agora o Jalen Waddle, ainda tem o Evan Ingram, pelo menos por curto prazo. Claro, o Bo Nix vai voltar de lesão, mas não tem desculpa para inconsistência. O Bo Nix foi um quarterback que apareceu muito em quarto período, um quarterback que mostrou-se decisivo, mas ele foi um quarterback várias vezes inconsistente. Muitas vezes Denver precisou virar o placar e isso virou uma virtude do Bo Nix, porque no primeiro, segundo e terceiro quarto ele não jogou bem. Para você pagar um cara 60 milhões, que é o que eu imagino que esses quarterbacks dessa classe acabarão recebendo no futuro próximo, Drake May, Caleb Williams, o próprio Bo Nix, se renovar com Denver, aí você vai precisar descobrir o que tem nele e nada melhor do que trocar por um jogador do quilate do Jalen Waddle numa troca, como eu falei, com preço justo. Então, é uma troca também, primeiro, para elevar o nível do ataque, para Denver voltar forte para essa próxima temporada, quem sabe chegar ao Super Bowl pela primeira vez desde 2015, e também, claro, uma troca para descobrir quem é o Bo Nix, para tentar isolar, destilar todas as outras variáveis. Né? Ó, o técnico é bom, linha ofensiva é excelente, jogo terrestre melhorou com o J.K. Dobbins, deve ficar saudável, mas melhorou. Corpo de recebedores, show de bola, defesa uma das melhores da liga. Não tem desculpa para o Bo Nix não jogar bem, né? Então é mais ou menos por aí. Por fim, a última coisa que você precisa saber, especialmente você, torcedor dos Dolphins, é que os Dolphins agora têm uma penca de escolhas no top 100 do draft. Né? Sempre quando a gente fala top 100 do draft é onde está acumulado o talento. Né? Depois dos top 100 fica bem difícil encontrar boas peças no recrutamento. Ah, mas o Richard Sherman foi uma escolha de 5ª rodada. Tá bom, então vamos pegar todos os cornerbacks escolhidos na 5ª rodada, a porcentagem dos que viraram alguma coisa, e todos os cornerbacks escolhidos na primeira rodada, a porcentagem dos que viraram alguma coisa. Matemática e lógica pura, né? Então, quanto mais alto você escolhe, maior a chance teórica de você pegar um jogador que vai dar em alguma coisa. Não necessariamente não existe talento depois do top 100 e não necessariamente existe talento garantido no top 100. Né? Como a gente sabe, metade da primeira rodada muitas vezes dá errado. Mas quanto mais alto você escolhe, melhor. Miami tem a 11, que é a própria, a 30, que é de Denver, essas duas na primeira rodada, a 43, que é a de Miami na segunda rodada, a 75, a 87, a 90 e agora a 94, que é de Denver. Miami tem 7 escolhas no top 100. Tem munição para reestruturar esse time. Agora o departamento de scout vai ter que fazer um bom trabalho e a diretoria vai ter que draftar bem para tentar recompor a equipe, especialmente a partir da próxima temporada 2027, quando aí vai ter limpado toda a folha e vamos ver o que vai acontecer na posição de quarterback. Será que o Arch Manning vai para os Dolphins? Lembrando que o Peyton chegou a flertar com o Miami Dolphins, né? Foi um dos times que estava envolvido, né? Nos passos de Peyton Manning. Que novela gostosa que foi essa, né?
em 2012, 2013, né, mais especificamente. 2013 ou 2012? Eu era estagiário, 2012, eu era estagiário no escritório de advocacia criminal. Tinha Arizona, Tennessee, até porque ele jogou no college, Miami, Seattle e Denver. Acho que eram esses os times que estavam na briga pelo Peyton. Enfim, Peyton, que foi o último quarterback que venceu o Super Bowl com os Broncos, Super Bowl 50, em 2015. É isso, meu Brasil. Fizemos o que podíamos. Temos 2 quadros hoje para os membros. Tem um que eu vou tentar ser convencido pelos membros. Os membros formulam uma tese, aí eu digo se eu concordo, se eu discordo e se eu fui convencido ou não, tá? Esse vídeo só para os membros. E também tem um outro vídeo bem interessante que tá uma moda nova aí no TikTok, que as pessoas pegam revistas antigas, revista Caras, revista Veja, as revistas antigas dos anos 90, 80 e folheiam, né? E aí eu decidi fazer isso também com as minhas Sports Illustrated que eu tenho aqui. A Sports Illustrated do título dos 49ers em fevereiro de 95, tá? A edição de final de janeiro / início de fevereiro de 95, só para os membros também. Então, se você gosta desse conteúdo um pouquinho mais diferente, tem esses 2 vídeos hoje para você que é membro. Um beijo carinhoso, fizemos o que podíamos. Até a próxima.